seja muito bem-vinda! Nós vamos fazer uma coisa diferente neste canal. Nós vamos começar uma série de vídeos que vai trazer profundidade sobre o tema violência contra a mulher. Nós temos visto que esse assunto tem muita gente falando, mas pouca gente falando com propriedade e profundidade. Então eu quero trazer para você aqui uma sequência de vídeos que vai tirar todas as suas dúvidas e fazer você se sentir cada vez mais confiante com relação a isso, para entender o que é seu, o que é seu direito, o que tem que fazer, o que significa tudo isso. Combinados? E que honra, né? Poder trazer aqui uma delegada mulher num papel que geralmente é assumido por homens, né? Majoritariamente, homens estão nesse lugar, nesse papel. E a gente tem aqui a Karen, que vai trazer para nós um pouco da história dela, vai nos contar um pouco sobre ela. Ao decorrer de toda essa sequência, você vai ver aqui o como vai ser enriquecedor na sua vida entender e saber mais sobre isso. Então, não dá para perder essa série que tá sensacional. A Karen, ela ajuda mulheres nos seus processos de se desfazer de relações abusivas. Então, ela, enquanto delegada de mulheres, ela ajuda muito nesse processo de trabalhar contra a violência, de trabalhar e ajudar mulheres a entenderem, buscarem seus direitos e que elas se sintam cada vez mais humanas, né? Porque quantos e quantos casos ela já vivenciou, até nós estávamos conversando aqui sobre cada coisa que a mulher ela acaba até se perdendo dessa humanização. E falando em humanização, a Karen ela é também coach, analista de perfil comportamental. Isso traz para ela essa intimidade emocional com o ser humano. Então não é só a parte de legislação, a parte criminal, ela é muito humana também. Além disso, a Karen ela é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e ela vai trazer aqui para nós muitas informações importantes, mas eu acho que eu quero começar essa série com uma pergunta bem importante, Karen. O que é essa tal de Lei Maria da Penha? Porque a gente entende isso apenas como uma lei, mas tem uma história por trás, uma história muito triste, mas que trouxe alguns resultados importantes para nós hoje enquanto mulheres. Então eu gostaria de trazer isso, né, Karen, pra gente entender um pouco melhor sobre a Maria da Penha, contar pra nós um pouco da história dela, o que aconteceu de fato, mas tem que lembrar uma coisa importante, a identificação. Gente, essa mulher, ela passou por tantas coisas que muitas mulheres passam hoje, que talvez você tenha visto dentro da sua própria casa. Então eu convido você a escutar com muita atenção tudo isso, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Karen, conta pra nós. Olá, é com muita satisfação que eu recebi esse convite da Najma para estar num canal crescente e que tem uma missão tão nobre, tão brilhante, que é apoiar as mulheres, trazer conhecimento, informação e colaborar para que elas possam tomar as suas decisões de forma mais acertada, protegendo, né, a sua integridade, a sua psique, enfim, toda a sua estrutura corporal, fisiológica, mental, e eu falo de um modo geral amplo. Sim. Porque como eu tenho essa formação em coach, como você mencionou, e analista comportamental, então tudo isso me traz uma visão mais holística a respeito do ser humano, né? Então a minha mente ela não funciona de uma forma tão robótica, aplicar o fato à lei, né? À norma. Não, eu também consigo ter uma visão mais do todo. Eu gosto muito dessa parte humana, por isso que eu aceitei esse convite com muito prazer, porque unir psicologia com, né, a área jurídica, eu penso que a gente consegue transmitir uma informação de forma global, sistêmica, abrangente e eficaz. Muito bom, excelente, Karen, exatamente isso, né? Eu acho que são duas coisas que elas precisam de informação, de conhecimento, mas principalmente de pessoas que falem com tanta profundidade dos sistemas, né? Que a nossa série traz muito isso, então vai ser muito legal, fica de olho. E a gente começando agora, quero entender um pouco melhor. Conta pra nós, Karen, o que foi, quem foi, o que é a Lei Maria da Penha? Sim, então, eu vou contar inicialmente a história, né, da Lei Maria da Penha, ou melhor, da lei e da pessoa, né, Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi uma mulher que viveu na década de 70, Maria da Penha de Maia Fernandes. Ela
ela é, porque ela ainda é viva, farmacêutica e bioquímica. E na época, quando ela conheceu o marido dela, ela já cursava mestrado. E o marido dela era um colombiano que cursava pós-graduação na área de engenharia. Desse relacionamento, né, desse namoro, eles acabaram casando, tiveram a primeira filha e logo em seguida, assim, quando ele conseguiu uma estabilidade econômica e a cidadania brasileira, ele começou a se mostrar muito agressivo. Então, ela acabou sendo vítima, né, de uma violência, de um ciclo de violência, o qual é estudado pela psicóloga norte-americana Lenore Walker, sobre o qual nós vamos falar num dos próximos capítulos, então acompanhem, não percam. E desse ciclo todo de violência, que ele é repetitivo, culminou em 2 tentativas de feminicídio contra a vida dela. Esse marido dela, então, tentou matá-la por 2 vezes e na primeira vez ele deu um tiro enquanto ela estava dormindo. E desse tiro ela ficou paraplégica e ele alegou para a polícia durante as investigações que havia tido um assalto na casa deles. Enfim, tentou aí burlar toda a investigação criminal de várias formas que eu não vou adentrar aqui porque o objetivo é outro. Passaram-se 4 meses, ela foi hospitalizada, ela ficou paraplégica e tudo mais. Passaram-se 4 meses, ele tenta contra a vida dela novamente, só que dessa vez por meio de uma eletrocução enquanto ela tomava banho. E aí, com esse segundo episódio, não existia leis, não existiam mecanismos, né, que a protegessem. A própria família dela, com os amigos, criaram toda uma rede de apoio, de modo que ela saísse de casa sem configurar o abandono de lar, porque se ficasse configurado o abandono de lar naquela época, década de 70, sociedade muito mais machista do que hoje, ela perderia a guarda das filhas. E tudo isso para ela se proteger, né, de eventuais outras tentativas, que já tinham sido 2. E a luta dela durou 19 anos e meio, 19 anos e 6 meses, tentando aí que ele fosse responsabilizado criminalmente. A primeira condenação dele referente ao primeiro fato demorou 8 anos em relação à data do fato para que ocorresse. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, porém ele não cumpriu praticamente nada, cumpriu muito pouco da pena, em seguida foi solto e aí ela foi recorrendo, né, e tudo isso por estratégias de defesa, por isso da defesa dele, por isso que ele cumpriu uma pena pequena devido às estratégias da defesa e ela começou a dar notoriedade ao caso dela. Então ela procurou mecanismos internacionais, já que a justiça brasileira estava complacente, e levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E quando chegou o caso na comissão, a comissão chegou a enviar 4 ofícios para o Brasil adiantar as investigações, enfim, cumprir o direito, né, cumprir a justiça sobre o caso dela, e o Brasil ficou omisso. E aí, a partir da 4ª notificação, o Brasil foi responsabilizado e dentre várias penalidades, né, uma delas foi que o Brasil concluísse a investigação. Na realidade era o processo criminal já desse fato envolvendo a Maria da Penha, porque na realidade ela é uma representante de várias outras mulheres que na época sofriam tanto quanto ela, né, e hoje ainda continuam sofrendo. E também foi determinado que o Brasil criasse uma lei, né, mecanismos legais para coibir essa violência em decorrência da estrutura do patriarcado, do machismo, essa violência que hoje é considerada violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa violência, ela ocorre, de acordo com a Lei Maria da Penha, no ambiente familiar, no ambiente doméstico e numa relação íntima de afeto. E a vítima, ela tem que ser mulher, né? Ou quem se identifique como mulher. Então, atualmente o entendimento ele está se ampliando, situações análogas são tratadas da mesma forma, com o mesmo cuidado. Então, uma mulher que ela é transexual, por exemplo, ela também está amparada pela Lei Maria da Penha. E essa modificação do entendimento, ela é recente, ela é do ano de 2022. Eu vejo
vejo como importante, né, trazer isso ao conhecimento do público, porque até tempos atrás, numa relação transexual, por exemplo, em que envolvia uma mulher transexual, por exemplo, ela não era amparada pela lei, e atualmente ela é amparada pela lei. Então, em linhas gerais, essa é a história da Maria da Penha de Maia Fernandes. Uau, uau. E é uma história muito triste, chocante, a gente tem 1000 emoções só de ouvir, né, pessoal? A gente tem a emoção raiva, vem tristeza e que absurdo, né? Acho que várias emoções elas se fazem presente, principalmente quem tem um senso de justiça aguçado, né? Que sente aquele, nossa, as emoções elas se fazem presente ao ouvir essa história. Imagina quem vive essa história, né? Como Verdade. Que não estão e são as emoções de pessoas que estão em situações muito parecidas com essa. Uma coisa bem importante de ser dita na abertura do nosso processo aqui, que a violência contra a mulher, ela não é apenas sobre agressão física. Existem vários outros tipos de violência e nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas nos próximos vídeos. Então fica de olho por aqui que vai ser muito legal você entender e ter conhecimento sobre isso. Mas quantas pessoas, mulheres específicas, né? Quantas mulheres da sua vida você viu vivenciando isso? Lá na sua casa, sua mãe, sua tia, sua avó, quanto que isso foi normal, né? Então, quando a gente fala da Maria da Penha nessa época, né? Anos 70, meu Deus do céu, isso fazia parte, inclusive, do relacionamento como se fosse hoje que a gente fala, né? Tenha tempo de qualidade. Então, o homem tem direito sobre o corpo da mulher ao ponto de poder ir contra, violar, bater, destruir, se possível, isso era normalizado na sociedade, não é? Então, hoje em dia... Gostaria de fazer um comentário. Todos. Inclusive, foi em 1977 que foi criada a lei do divórcio. Então, muitas vezes, né, e assim, ainda muito inovadora para a época. Por isso que muitas vezes a mulher, ela ficava numa relação, se submetia porque a sociedade julgava se ela fosse separada, se ela fosse, melhor dizendo, divorciada, né? Até então não existia o Instituto do Divórcio, era só a separação de corpos que o judiciário concedia à mulher antes de 1977. Imagine então quantas violências as mulheres daquela época tiveram que se submeter, seja por um julgamento do patriarcado muito arraigado, muito forte, muito presente naquela época, seja pelo próprio sistema de justiça criminal, que não permitia a dissolução do casamento. Imagina, gente, que coisa absurda, né? Você me fala isso, me faz lembrar que hoje em dia ainda é assim, só que muito baseado na lei religiosa, né? Mudaram-se as leis, mas ainda existe... leis, mas as leis religiosas, elas ainda fazem muito isso, né? Então, várias situações de pessoas que vivenciam exatamente situações como essa, como a Maria da Penha viveu, como esse exemplo que você trouxe, né, de acontecer isso e estar dentro de casa com o abusador e não se sentir no direito de divorciar, porque aí a lei religiosa se faz muito mais presente. Mas disso, não é esse o tema abordado aqui, né, nos nossos vídeos, mas vale a pena pensar que ainda existe esse tipo de prisão, né? Sim, fora as psicológicas, né, que atualmente a prisão maior que eu verifico nos casos que eu atendo lá na unidade policial das vítimas de Maria da Penha são mulheres presas por vícios emocionais ao parceiro, com medo, por insegurança, por baixa autoestima, medo de não conseguir outra pessoa. Ele fica imputando essas falas na mente dela, que ninguém vai querer ela, que ela já tem filho, que, né, o que vai ser dela sem ele, que ele tá fazendo um favor de estar com ela. Ninguém te suporta, ninguém aguentaria ficar com você. Uma dependência econômica, por vezes, né, financeira. Então, uma dependência emocional muito grande acima de tudo. É importante a mulher, por causa de tudo isso mencionado, né, olhar para dentro de si, buscar se autoconhecer, fazer terapias, procurar ajuda psicológica. Daí eu sempre reporto, quando elas chegam até a mim, a necessidade de buscar toda essa rede de apoio, especialmente a área terapêutica, para ela se fortalecer, porque senão ela não consegue quebrar os grilhões que a prendem ao relacionamento abusivo. Perfeito. E aqui a gente tanto fala da dependência emocional, né, que eu sempre
falo que a dependência emocional é um pezinho do relacionamento abusivo. Você pode se sentir dependente emocional de alguém e não estar num relacionamento abusivo, mas todo relacionamento abusivo tem dependência emocional. E trabalhar isso é imprescindível. Não tem pra onde correr, não tem como se desvincular se o fortalecimento emocional não acontecer primeiro, não é mesmo? É verdade. Então, pra você que já está querendo, ansiosa aqui pros próximos vídeos, eu quero trazer aqui, Karen, você tem alguma mensagem pra deixar pra nós? Bom, eu peço que vocês que estão assistindo esse vídeo façam uma reflexão. A Maria da Penha, ela representa várias Marias, ou seja, várias mulheres. Todas nós, quem de nós nunca passou por algum tipo de violência, por algum tipo de preconceito, ainda que seja apenas a violência psicológica, que é por onde tudo começa, eu creio que todas nós já passamos por isso. Então, o recado que eu deixo é para vocês refletirem a história dela, que ela foi, entre aspas, uma espécie de mártir para que hoje tenhamos mecanismos mais eficazes a nosso favor, diminuindo as diferenças na visão, né, social do patriarcado, do olhar do homem sobre a mulher. A Lei Maria da Penha, ela veio para corrigir essa distorção. Que nós possamos honrar, portanto, né, a figura da Maria da Penha, a pessoa dela que passou por esse sofrimento, e desse sofrimento acabou que foi criado um mecanismo para evitar que outras mulheres passem pelo mesmo sofrimento. E não tem melhor forma de você honrar alguém do que você se libertando das mesmas prisões que aquele alguém, por exemplo, já passou. Então, se você passa por qualquer tipo de situação que envolva qualquer tipo de violência, né, você, mulher, procure ajuda, se fortaleça, procure uma rede de apoio, não se isole. É muito comum a mulher, por vezes, isolar, porque é isso que o agressor quer, que ela se isole, que ela fique sozinha, para que ele possa cada vez mais crescer por cima dela. Se conecte às pessoas, faça atividades que você gosta, reconecte com a sua identidade, procure atividades que façam o seu ser vibrar, estude, invista em você, procure independência financeira também. Tudo isso são formas de você ir quebrando os grilhões da amarra emocional que te prende a esse ciclo abusivo. É esse o recado que eu tenho para deixar. Perfeito, maravilhoso. E tem um ponto que eu acho que é muito importante, que a pessoa que está passando por uma situação como essa, ela fala, meu Deus, mas como que eu vou dar conta? Como que eu vou conseguir? E eu te falo sinceramente, presta muita atenção nisso. Você só vai conseguir lidar com isso se você der um primeiro passo. E o primeiro passo, ele é em qualquer situação que a Karen narrou aqui pra nós, coloca isso como objetivo. E se você não colocar isso como objetivo, você vai ser tomada por essa onda que vai e volta, essa onda dos ciclos da violência, essa onda do ciclo do relacionamento abusivo. Tem que lembrar de uma coisa, o abusador, ele tem muita manipulação. Então, se você não se apega em alguma característica dessa que a Karen trouxe para nós, trazendo o que pode fazer, o que deve ser feito, qual que é o seu bote salva-vidas, provavelmente essa onda vem e leva você novamente. Volta nessa parte do vídeo, anota, escreve por onde que você pode começar, identifique ali um ponto, fala, eu preciso começar por aqui, dê um primeiro passo nisso, agarra o seu bote salva-vidas, porque tem como mudar, tem como sair. Maria da Penha, olha que exemplo de vida e de mulher, né, que ela traz pra nós. Passou por uma situação, uma história péssima, triste. Ficou paraplégica. Paraplégica, além de tudo, né, e das próprios traumas e aquilo que ela fez por nós foi dar sentido à dor dela. Então, hoje, como a Karen disse, eu reforço isso. Uma das formas de honrá-la é conseguir traçar um caminho de liberdade. Então, nós te convidamos para fazer parte da nossa série que está começando com tanta vontade de fazer você ficar bem. E se necessário, procure a polícia, né? Porque como delegada eu não posso deixar de deixar esse recado. Com certeza. E muito obrigada por assistir até aqui e nos espere nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau.